Olá, meu nome é Cristina Santana. Estamos aqui na Trilha de Sucesso para falar sobre oportunidades do trabalho. Estamos trazendo uma pessoa muito ilustre que em breve vocês irão conhecer. Então aproveita, salva, compartilha e se inscreve no canal do podcast Trilha de Sucesso. Meu nome é Cristina Santana e sou terapeuta de transtorno emocional e cuido de você que é ansioso. Olá, sou Maureen Oliveira, sou especialista em RH. Eu tenho uma consultoria focada em desenvolvimento humano e organizacional, que é a Go People. Faço parte da diretoria de educação corporativa da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Amazonas, a BRH. E sou coautora de um livro Poder dos Sonhos, inclusive, coautora junto com as maravilhosas Marcela e Cristina. Sou coautora do livro Liderando o Futuro do Trabalho. Tem outros projetos que em breve vou estar compartilhando aí com vocês. E hoje nós vamos falar sobre assuntos quentes, afinal, vamos falar sobre tendências, sobre o futuro do trabalho, assuntos muito importantes para que a gente consiga ter um destaque, consiga ter um diferencial competitivo no mundo que muda o tempo todo. Então, a gente percebe que nos últimos anos, as habilidades técnicas, elas realmente eram muito valorizadas, muito valorizadas por muito tempo, foram requisitos fundamentais para se destacar na carreira. Mas as soft skills, que são as habilidades sociais, habilidades comportamentais, têm ganhado cada vez mais espaço no mundo do trabalho. E nós temos várias tendências aí falando, uma da FIA Business School, que fala que se a gente quer ter sucesso no ambiente de trabalho, a gente precisa focar 20% do nosso desenvolvimento em habilidades técnicas e 80% em habilidades comportamentais. Então, a gente já vê por aí o quanto que tudo está mudando, que a concepção de tudo está mudando. E temos várias tendências do Fórum Econômico Mundial sobre as habilidades mais valorizadas. Tem muita coisa para a gente compartilhar hoje. E as habilidades mais valorizadas, vamos ter aqui o nosso Francisco de Assis, nosso convidado especial, para estar falando um pouco mais sobre isso. E passo a palavra aqui para a Marcela, para apresentar formalmente aí nosso convidado. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso terceiro episódio do podcast Trilhas de Sucesso. Eu sou Marcela Viana, Head de Recursos Humanos, com experiência aí de mais de 15 anos na questão de desenvolvimento humano. Também sou membro da BRH Amazonas, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Faço parte do Conselho Fiscal. Também sou membro da ABQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Sou especialista em psicologia positiva e coautora dos livros Repensando a Liderança aqui do século XXI, e o principal aqui que a gente vai falar muito, que é o Poder dos Sonhos. E eu estou com a missão, muito obrigada aqui às minhas companheiras de podcast, de ter a honra de apresentar o nosso convidado especialíssimo, que é o nosso primeiro convidado aqui do Trilhas de Sucesso, tá? Ele que olha, eu vou até ler aqui porque o negócio é bem legal mesmo, tá? Ele é doutor em Ciências Empresariais e Sociais, presidente executivo da BRH Amazonas, partner GTPW e Great People, escritor best-seller, e fundador da Crescer Mais e Sinergia EXO. Me corrija se eu estiver errada aqui. Então, nós estamos falando aqui do doutor Francisco de Assis. Muito obrigada, Assis, por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Você tem uma carreira brilhante. A gente não poderia ter escolhido outro. E não sei se você sabe, mas você é a pessoa que trouxe a gente aqui para esse podcast, porque ele é o coordenador do livro Poder dos Sonhos, e foi através desse livro que a gente se conectou, essas grandes mulheres aqui, com suas histórias maravilhosas também. E aí ele trouxe a gente até hoje aqui. Então, obrigado por ter feito essa conexão. Então, seja bem-vindo. A palavra está com você. Que honra. Sou muito honrado estar do lado dessas mulheres poderosas, com carreiras brilhantes, cada um no seu momento, no seu segmento, E a gente está aqui para contribuir de alguma forma, compartilhar essa experiência de aprendizado desses mais de 30 anos, de carreira aí.
na área de TI, RH e Relações Trabalhistas. Muito obrigado pelo convite. Excelente, e realmente é uma honra para a gente te receber aqui, porque foi através de você que nós nos conhecemos. E foi através de você que a gente buscou realizar este sonho, né, de fazer um podcast e de realmente nos lançar nesse desafio de estimular pessoas, incentivar pessoas, fazer as pessoas se descobrirem e falar hoje o assunto que é oportunidades de trabalho, habilidades, competências, mas eu vou falar muito mais sobre emoção. Então, assim, como as emoções, elas influenciam, como a Maureen falou, 20% é técnico, 80% é comportamento. Mas desses 80%, eles são influenciados pelas nossas emoções, que às vezes impactam o nosso processo, na nossa vida. Eles podem nos impulsionar, mas eles podem nos sabotar. E para você? Que emoção você teve para você ter essa carreira brilhante de 30 anos no mercado, veio de RH e agora explodiu. Até falei para a Marcela, e depois que ele saiu dessa empresa, explodiu. A gente vê a cara do Francisco em tudo quanto é canto. O que te motivou? O que te levou? Qual foi o teu maior motivador para que você transformasse a sua vida, teoricamente, numa empresa, numa organização restrita, a questão da comunicação, da influência, e agora ser esse homem que é doutor, mestre, escritor, best-seller? O que foi? O que fez a diferença na tua vida com base na emoção? Antes de chegar na emoção, né, eu acho que o que me move é o meu propósito de vida, né? Ótimo. Há muitos anos eu defini como propósito de vida de inspirar pessoas a sonharem mais, a aprenderem mais, fazer mais, para que juntos possamos construir um mundo mais justo através da educação e da inclusão social. Então, esse propósito, digamos que é a minha grande bússola. E a partir daí vem um outro pilar, que é o poder dos sonhos. Eu trabalhei numa empresa que tem o slogan The Power of Dream, né? E desde que eu entrei lá, eu me conectei esse propósito com essa crença fortalecedora de acreditar que através do poder dos sonhos você pode não só se transformar, mas como transformar o mundo e ajudar outras pessoas a se transformarem. E para fechar, esses pilares, o amor pelo aprendizado, né? Quando a gente leva para o lado da psicologia positiva, né? As forças de caráter, eu já sabia que ia dar esse resultado, e quando eu fiz foi só para confirmar. Quem me conhece bem de perto sabe que o amor pelo aprendizado ele é de forma contínua, é muito autêntico, né? Na minha personalidade, nas minhas atitudes, e eu procuro reverberar isso para as pessoas que estão ao meu redor, de incentivar as pessoas a ir mais além daquilo que elas almejam, né? Através do aprendizado contínuo. Então, eu acho que esses pilares aí que são as grandes forças motoras. E as emoções, elas são as energias, né? Que vão te levar a colocar em prática tudo isso, porque as forças, elas estão aqui na mente, né? Mas se eu não tiver emoções para transformar isso em atitude, eu não vou conseguir. E uma das grandes emoções é a paixão. Eu tenho uma paixão de fazer algo diferente. Essa paixão, eu poderia transformar ela numa palavra que eu uso muito, seja disruptivo. Então, sempre que eu uso essa palavra, é um gatilho para disparar minha paixão de fazer algo diferente, de inovar, de quebrar paradigmas. Eu sou um cara inconformado com o status quo. Mesmo passando muitos anos no mundo corporativo, eu sempre busquei quebrar paradigma dentro das empresas, né? E a gente sabe que não é bem assim no mundo corporativo. Existem políticas, regras que a gente tem que cumprir, lógico, de forma correta, mas eu sempre fui um cara inconformado e muitas das vezes eu era mal entendido, né? Mas nem por isso eu deixei de acreditar e fazer aquilo que eu acreditava que era o correto, e que acredito muito que a gente só consegue transformar o mundo se a gente pensar diferente. Isso já vem desde a Grécia, né? Pensar diferente. As grandes pessoas que impactaram o mundo foram pessoas que pensaram diferente. Então eu incentivo as pessoas que estão ao meu redor a pensar diferente. E a emoção é ela que vai mover a grande energia, né? Eu uso aquele slogan da Petrobras: o desafio é a minha energia. Perfeito. Excelente, excelente. Muito bom, Assis. E a gente percebe várias habilidades aí que causam, né, todo esse sucesso, esse diferencial que você tem
tem um networking admirável, faz parte de um ecossistema incrível. Você tem se destacado cada vez mais na nossa região. E andando nessas andanças, né, nessas relações incríveis e esses contatos com grandes profissionais da nossa região e até a nível nacional, né, quiçá global, quais são as habilidades que você identifica em comum entre esses profissionais de alta performance? Porque hoje a gente tem aí, né, no nosso cenário, a nossa pesquisa do Fórum Econômico Mundial, as 10 habilidades mais valorizadas no futuro, né, do mercado de trabalho até 2027, entre elas liderança e influência social, nós temos a alfabetização tecnológica, mas quais habilidades que você identifica que realmente fazem a diferença entre esses profissionais, que são comuns entre eles? Fantástico, pergunta bem poderosa, complexa e desafiadora, né? Falar em diferencial no mundo que muda toda hora, né? Inovações, transformações digitais, vários desafios sociais que estamos vivendo, mas eu sempre acreditei o que faz a diferença no profissional, e isso a gente vai confirmando, vendo as pessoas estão destacando, é a atitude. Pessoa que, eu desculpa a palavra que eu vou falar, não é um palavrão, mas eu tinha um diretor que ele dizia assim, ó, o camarada que faz a diferença é aquele que tira a bunda da cadeira. É verdade, eu super concordo. Você quer conhecer numa multidão um líder, alguém que faça uma diferença, você vai ver naquela multidão uma pessoa que está tendo mais atitude. Então, a atitude no contexto de ter iniciativa, de fazer diferente. Essa é uma das habilidades, soft skill, que eu acredito que faz a diferença. A outra é a capacidade de você negociar. Porque eu lembro um livro que eu li no final dos anos 90, que era o Manual do Gerenciamento. Eu ainda tenho esse livro. E lá ele falava de competências transferíveis. Na época a gente não dava nem valor para isso. E hoje, cada vez mais, se você pegar, por exemplo, um profissional que está nos 50 a mais, e aí ele sai do mercado de trabalho, né? Vamos dizer, dando um exemplo aqui, uma hipótese, né? Era da área de RH, ele sai com 50 a mais e vai querer buscar recolocação na área de RH, na mesma posição que ele trabalhava, ele não vai conseguir. E aí vem o desânimo, né? Aquela tristeza, cara, eu estou excluído do mercado. Não, ele tem que repensar e avaliar as competências. Quais são aquelas competências que eu considero, independente da área de atuação, que eu acredito que seja um talento? Por exemplo, né? Aquela pessoa tem uma capacidade incrível de oratória, de comunicação e negociação. Isso são competências transferíveis, competências humanas, que eu posso levar para qualquer área do conhecimento. Então, eu posso me reinventar agora. Você é um relações institucional, você é um corretor de imóveis, corretor, sei lá, pela essa competência transferível. Então, eu acredito que a questão da comunicação, negociação, liderança, né, que está muito ligado ao ser humano, é atitude. Porque se você não tiver atitude, você não vai mudar. Essas são as soft skills que eu chamo hoje, essas 4 competências de power skills. Que é elas que vão empoderar as soft skills que você tem e mais a hard skill, porque é comprovado. Você tem que ter a hard skill, né? Você tem que ter. Só que cada vez mais as hard skills vão estar. Todo mundo vai ter a formação pós-graduação, falar vários idiomas. Você tem que ter a competência comportamental, inteligência emocional, relacional. Mas se você não tiver atitude, nada disso vai valer a pena. Então eu chamo isso de power skill, essas 4 competências. Uau, excelente. Para anotar aí, né? Tem Essas poder 4 quem age, skills. né? Não tem jeito, né? Atitude, Perfeito. Tem negociação, liderança e comunicação. Correto, César? Exatamente. Aí. Porque a negociação ela é chave, né? Para onde você vai, você tem que negociar. Você negocia em casa Até com com a os sua filhos. esposa para vir para cá para o podcast, ela vou ali e já volta, né? Com seus filhos, com seu marido, né? No trabalho você negocia com... Se você é líder, você tem que estar negociando com o teu time, com teus pares e com o teu superior. Então a negociação ela é fundamental em qualquer situação, né? Perfeito, perfeito. E aí, vamos falar ainda aí mais um pouco de futuro, né? Voltando Opa! aí para essa questão de psicologia positiva, que eu acho que é uma coisa que você Fantástico, gosta né? também, é fantástico, né? E aí eu queria saber o seguinte, a tua visão no sentido de felicidade, bem-estar e saúde mental. Dentro das organizações, você acha que isso vai ser um pilar de sucesso para a organização? Pensando no futuro, no sentido de que o que isso vai trazer de benefícios
para as organizações, né? E como eu posso me preparar, porque quando a gente fala de felicidade, as pessoas já levam lá para a questão momento de alegria. E eu sempre falo aqui no podcast, não é, né? Felicidade é propósito. E aí, o que Legal. você pensa sobre Uma isso? pergunta fantástica aí. Você, das muitas pessoas ou poucas pessoas, dependendo da área de atuação, né, que domina muito bem essa temática, e é uma evangelista, né, nesse tema aí de psicologia positiva, felicidade e trabalho. Eu acredito, eu sempre acreditei, né? Eu trabalhei numa empresa que a questão do ambiente de trabalho, a construção de ambientes saudáveis sempre foi um pilar, que foi a Honda, né? Que é uma grande admiração. A filosofia da Honda, ela já traz isso desde a sua nascer, né? É um dos pilares, dos valores, a alegria de vender, de produzir e de criar. Então, a alegria, ela está presente dentro da filosofia da empresa e o respeito ao indivíduo. E depois eu também conectei na filosofia do GPTW, né? Nós fomos vencedores na época que premiava as 40 maiores empresas, melhores empresas, grandes empresas para trabalhar. Nós fomos um dos vencedores. Eu conduzi esse projeto em 2013, sempre acreditando nessa 2013, questão, né? 2013, sempre acreditando que se nós tivermos ambientes de trabalho saudáveis, as pessoas vão conseguir produzir melhor e com mais alegria, né? Então eu remeto essa questão da felicidade para a alegria, né? Porque muitos autores acabam distorcendo, né, o conceito de felicidade, ou tem outros conceitos, como o Dalai Lama fala, né, que a felicidade é você estar bem consigo. Então existem várias correntes de conceito. Então eu procuro sempre falar da felicidade no sentido do bem-estar. Se você até o Martin Seligman depois reformatou esse conceito porque acabaram distorcendo, né, a tese dele. E levou o livro, depois que ele lançou, mais focado no bem-estar. Então, se as pessoas estão bem, elas vão produzir mais e melhor. Então, isso não é desperdício, é investimento. As organizações que têm essa visão estratégica, uma visão mais humanizada, e cada vez mais as empresas precisam se reinventar para o capitalismo consciente. E é onde a gente fala das ODS, ESG e principalmente dos ambientes de trabalho humanizados. Nós temos muitos desafios aí, muitas organizações do adoecimento no trabalho. Por quê? A construção de ambiente tóxico. Muitas das vezes é em função da replicação daquele modelo de liderança que veio dos baby boomers, né, autocrático. Não que eles tivessem intenção de ser assim, mas era o modelo. E esse modelo foi se replicando para as outras gerações. Comando e controle, né? Punição para ter resultado e tudo mais que você já conhece, né? O chicote e a cenoura, né, da teoria lá do XY. Então, esse modelo foi se replicando. E o que aconteceu? Cada vez mais necessidade de aumentar a produtividade e resultado a qualquer custo, o adoecimento veio e as empresas ficaram escondendo debaixo do tapete, né? Quando surgiu a questão do afastamento por adoecimento mental, veio o CID, e as empresas perceberam que isso vai gerar custo, elas começaram a se reinventar em relação a isso. Começaram a criar programas de prevenção ou até de ajuda, né? Sim. E a pandemia veio aí e fez uma exponencialidade do adoecimento mental que estava. Deixando claro, né? Não estou dizendo aqui que a gente é para acabar com o estresse. Estresse é sadio, dentro do limite. Se a gente não tiver estresse no trabalho, a gente não vai atingir meta. Agora, no momento que ele começa a passar daquele limite, ele começa a virar tóxico e gera o adoecimento. Então, é fundamental que as empresas tenham estratégia, programas para prevenção e o incentivo à saúde mental dentro do trabalho. Além disso, vai ser implantado a NR1, né? NR1. Aí a NR1 perfeito. fala justamente disso, de implantar essas regras, essas normas e realmente dar a importância dessa saúde. Porque o que você falou é corretíssimo, que o Covid veio para justamente colocar para fora, expor todo esse adoecimento da forma tóxica que era o ambiente. Então, as empresas precisam se preocupar, por quê? Porque, como você falou, é um capitalismo saudável. A gente precisa produzir, a gente precisa ganhar dinheiro, mas a gente precisa ser feliz no trabalho. A gente precisa gostar de ir para o trabalho. Sim. E aí, a Marcela vai trazer também a questão dos conflitos, né?
os conflitos de geração. Mas, por exemplo, o que isso pode impactar, por exemplo, porque quem assiste o podcast são as pessoas, os profissionais, são aquelas pessoas que estão em busca de recolocação no mercado ou se colocar pela primeira vez, mas também são algumas empresas. Porque o que essas meninas estão falando, né, sobre trilha de sucesso, sobre oportunidade, o que isso está impactando na minha vida, no meu trabalho, na minha empresa? Então, que dica você daria para os empresários, para quem está querendo montar um negócio, ou para quem quer ter um ambiente de trabalho saudável para não adoecer o seu time? O que você faria ou o que você diria para ele, já que você tem uma gama enorme, uma experiência enorme, de o que eu posso fazer para que eu não adoeça meu time? Legal, sensacional. Ela tocou num ponto muito importante, né, que é a NR1, que cuidava somente dos aspectos ergonômicos do trabalho, né, e era tocado diretamente pela área de segurança do trabalho. Com esse surgimento, né, desse CID digamos assim, a visibilidade dos casos de adoecimento mental, né, nas empresas, tornou isso, veio para a tona, né, saiu de dentro e veio para fora das organizações, começou-se a ter muitas preocupações. Mas o próprio, digamos assim, as instituições de governo perceberam que muitas empresas ainda não estão tomando ações, atitudes para reverberar essa situação dentro das empresas, né, do adoecimento mental. Então, de certa forma, o poder público veio com a NR1 e vamos começar a agir, né? De certa forma, colocou punir, né? uma imposição maior para ver se o negócio anda, né? E a NR1 vem nessa pegada. Agora, além dessa questão de preocupação com o mapeamento dos riscos ergonômicos, haverá também uma preocupação, né? E as empresas têm que agir para mitigar esses casos, porque vai haver fiscalização pesada do Ministério do Trabalho e Emprego, depois, dependendo da situação do Ministério Público do Trabalho, para eliminar essas situações dentro das organizações. Então, requer agora uma nova pegada, vai ter que ter uma estrutura, profissionais capacitados, psicólogos, né, terapeutas, para conduzir esse trabalho dentro das organizações para mapear os riscos psicossociais. Não adianta não querendo desmerecer os profissionais de ergonomia, mas a gente precisa, para essa atividade, ter profissionais especializados, psicólogos, psicanalistas, terapeutas, para conduzir esse mapeamento, e de lá vai sair um plano de ação que, porventura, na sequência, com planejamento, tudo vai gerar várias ações, né, preventivas e de acolhimento, né, que é fundamental, porque a gente tem que olhar esses dois demandas que tem. Uma é a prevenção, para que não ocorra, né, esses casos, mas a gente sabe que tem muitos profissionais que estão afastados. Que já entram assim que também, já estão, adquiriram, né, esse problema, alguns vindo da família, do âmbito social, e outros adquiridos dentro do ambiente de trabalho. Porque, como você falou, hoje eu tenho uma massa que trabalha na empresa, que muitas vezes é desconhecido que eu estou doente. Por quê? Porque eu trabalho, eu entrego, eu tenho... E aí, quando chega naquele ápice, né, que é o estresse máximo, ela se afasta. E às vezes é uma surpresa. É uma surpresa para o empregador, é uma surpresa para os colegas, porque simplesmente não demonstrou. E é uma doença silenciosa. A questão da ansiedade, a questão da depressão, é uma doença silenciosa. Quantas vezes, e aí, de uma pessoa que, por exemplo, trabalhou a vida inteira, se aposentou, na sequência morreu? Vários casos. Vários casos, né? Por quê? Porque ela tinha um certo ritmo. E o que acontece? Dentro da empresa, hoje, está sendo mais aflorado a questão do afastamento por depressão, por ansiedade, mas porque a gente não viu isso antes. Como é que a gente previne isso? E uma das coisas que vai chamar a atenção das empresas, que vai chegar na tua área, por exemplo, antes eu fazia recrutamento e seleção pela capacidade técnica, pela experiência. E agora, como é que eu vou fazer seleção? Como é que eu vou identificar? Por quê? Eu vou recusar? Eu não vou recusar? Eu não sei. Nem a pessoa sabe, porque a pessoa não sabe que ela está doente e não sabe os gatilhos que ela tem que vão acionar essa doença. Às vezes eu me adapto muito bem num ambiente muito estressante, na área financeira. É um ambiente estressante. Na área de vendas é um ambiente estressante. Mas às vezes eu não tenho esse perfil. Então pode acionar um gatilho nessa área. Mas então eu vou trabalhar, por exemplo, se eu sou muito dinâmico, muito alegre, eu vou trabalhar na contabilidade. Eu vou dar certo? Não vou dar certo.
né? Por quê? Porque eu vou ser elétrico, vou ser dinâmico, e lá vai estar todo mundo centrado, focado, calmo, vai dar um conflito. Então, é isso que os profissionais da área de RH também precisam olhar. É colocar a pessoa certa no lugar certo, mas saber se realmente ela está lá, porque vai impactar no trabalho, vai impactar no processo, mas também vai impactar na doença. O que pode... Ih, gente, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Não, e se me permite, o que você colocou faz uma conexão com aquilo que a Marcela falou, porque ainda existe muitos paradigmas, né? Quando a gente fala de saúde mental nas empresas. Você quer ver um exemplo quando você cria programas de prevenção saúde mental para gestores. Aí ainda existe aquela cultura, por isso eu sempre defendo, antes de fazer qualquer coisa, trabalhe a cultura antes, senão não vai dar certo qualquer programa que você for fazer. Porque a cultura que está enraizada é que só vai no psicólogo, totalmente errada, né? Já deixando claro, se você estiver doente... Ou se você for no psicólogo ou no psiquiatra, vão achar que você está maluco, os outros colegas. Ainda existe. Mas existe ainda. E eu não vou longe, não. Eu mesmo, quando foi a primeira vez, eu posso compartilhar, não tem nenhum problema. Em 2023, eu tive uma crise lá. Depois eu descobri que não tinha nada a ver com emocional, né? Eu tinha tomado alguns, que eu tomo muito suplementos, né? E acabou conflitando um com o outro. Mas eu fui no hospital, fizeram todo o check-up e tal, na hora da emergência. Foi a primeira vez que eu andei de ambulância, foi mais barato, disruptivo, né? E aí eu fui lá, estava tudo certo. E aí a grande amiga que cuida do programa, inclusive elas foram premiadas no último Fórum de Saúde, a Érica, seu Assis, tal, eu queria que o senhor inaugurasse lá nosso programa de prevenção para a saúde mental, um programa lindo que eles fizeram antes da pandemia, né? Foram pioneiros para gestores. E aí o cara, eu comigo, na crença, o que eu vou fazer no psicólogo lá e tal, né? Mas porque, além do machismo e as crenças limitantes da nossa geração, é muito forte. E a gente precisa, primeiro, por isso eu falo da cultura. Então foi a primeira vez, aí uma psicóloga excelente e tal, aí eu brinquei com ela, né? Digo, olha, eu estava fazendo PNL, né? É brincadeira, tá, pessoal que está assistindo. Aí eu falei, eu acabei de penetizar tua psicóloga. Pô, você vai acabar com o meu programa. Mas era brincadeira, né? Então ali foi o primeiro passo. Eu digo, cara, sabe o que é legal? Bati um papo legal. E aí depois eu pedi para ela, eu quero continuar, mas eu quero fazer externo, né? Não quero fazer lá. Por causa da correria também. Aí eu conheci o Gutenberg, que hoje é nosso diretor, né? Da VRH de Saúde e Bem-Estar. E, pô, ia para lá, cara, era um negócio assim, ó, mesmo não tendo nenhum sinalizador que eu estava precisando, mas eu quebrei um paradigma. A gente não precisa ir não precisa estar doente, né? Só estar doente, né? A gente não faz o check-up anual, então eu comecei a pensar em multiplicar. Então, aonde eu vou hoje, nas minhas palestras, principalmente, a maioria dos meus treinamentos são para líderes e gestores, eu conto esse meu caso, que é para incentivar as outras pessoas. E daí eu digo, agora que eu comecei com psicólogo, vou quebrar outros paradigmas, né? E aí eu vou fazer, uma amiga me indicou, né? Porque não tinha, o estresse era muito pesado na indústria. Eu vou fazer uma massagem terapeuta com óleos essenciais lá no Namastê. Eu gosto muito do Parque 10, né? Faz tempo que eu não vou. Aí quando eu falei para a mulher, mas quem vai fazer? Eu digo, eu acho que é mulheres. Então eu vou junto. E lá tem essa sessão já, né, para quebrar em dupla. E fiz. E todas as sextas-feiras a gente ia, no momento lá, principalmente da pandemia e tal. Aí eu digo, cara, olha que legal, você volta. Aí agora eu vou fazer meditação. Fui quebrando paradigma. Está no meu livro, né, nos capítulos do meu livro. Aí eu fiz meditação, como eu sou um estudioso, onde eu me meto, de cara, mas eu quero conhecer as várias correntes. Aí comprei tudo que tu imaginar de meditação ali, desde yoga, né? Mindfulness aí, vários autores aí. E aí estudei e vi, cara, legal. Aí eu comecei a praticar. Aí agora eu tenho que avançar. Não é só a mente. Se eu cuidar só da mente e não cuidar do físico, vai dar problema. Por falar nisso, você tá no shape, né? Eu lembro, era fofinho. Pois agora foi tá essa vibe. Perdi 12 quilos. E eu adotei a atividade Depois física. tu me passa essa... Uma caminhada, cortei o chopp, né? Tá bem fraquinho agora o chopp. Mas atividade física, isso foi um dos aprendizados que eu tive com o meu psicólogo. Ele disse, olha, tu tem que fortalecer a parte
parte física, porque quando tu tiver um desafio mental, emocional, teu corpo vai dar uma segurada. Não é que não venha, vai vir sempre, todos nós vamos ter, mas ele está mais forte para segurar o tranco, né? E eu não esqueci isso, então eu adotei como meta para mim, pelo menos 3 vezes por semana eu caminhar 45 minutos. Então não é aquela coisa de pressão, tem que fazer todo dia. Né? Então estou fazendo, mudei os hábitos alimentares. E outra coisa que eu não esqueço, que ele me falou assim, olha, que eu tive caso, a minha esposa contraiu transtorno de ansiedade, a minha filha teve depressão, a outra de 15 anos, após os 15 anos, adquiriu ansiedade. E eu enfrentei, eu tenho uma filha do primeiro casamento também, que tem um desafio também. Então, se eu não tivesse forte para lidar com isso, eu tinha também ido na mesma vibe, né, vamos dizer. Então, tudo isso foi bom para mim, de me preparar em fortalecer. Assim como a gente faz o check-up, a doutora diz, olha, teu nível de colesterol tá bom, mas se você tem que reduzir, né, tomar vitamina C, D, e eu faço isso também. Check-up anual. Então, esse conjunto de tudo isso... Esse combo, né? Esse combo, exatamente. Esse combo. Não é algo sozinho que vai te fortalecer, mas é todas as ações do ecossistema de saúde, né? Sim. Eu acho que é por aí. Mas com certeza. Marcelinha sabe disso, a questão do bem-estar. Exercício, qualidade de vida, alimentação e tratamento mental. Aí outra coisa que ele me falou, que eu não esqueci, outra coisa que ele disse, olha, é uma fortaleza para ti o hábito da leitura. Olha aí. Eu leio 4 livros, quem me conhece, por mês, né? Então, o hábito da leitura, não estou dizendo para todo mundo ler 4 livros, não, pelo menos um. 4 livros, Ele olha, te gostei. fortalece tua mente. O cognitivo, né? O cognitivo, É importante. porque tu desvia, é igual a caminhada. Eu costumo dizer assim, eu vou caminhar, aí surge as ideias, de escrever um livro, fazer uma palestra, de fazer algo lá na BRH ou na empresa. Então, ela desvia a tua mente de coisas que poderia estar pensando em ervas daninas, em coisas boas. Tu alimenta a tua mente. Exatamente. Tu alimenta a tua mente, Para mim isso. tem funcionado muito bem. Excelente. Então, dica para vocês, olha, leiam um livro para alimentar a mente, para pensar de forma diferente. Não 4, ele já é master, tá? Ele já é mestre. Vocês não precisam ler 4 livros, mas começa pelo menos uma página. Uma página por dia. Exatamente, No final do ano, tu vai ler 365 páginas. Só não vão seguir o exemplo do meu filho. Eu vou entregar ele aqui, já entreguei numa palestra. Ele completou na época, acho que foi 15 anos, eu dei um livro do Bernardinho para ele, Transformando Sonho. Eu adoro aquele livro, né? E aí passou-se um tempo e tal, anos, eu digo, aí, Matheus, gostou do livro? Eu disse, pai, eu ainda estou no prefácio. Então, por favor, avance do prefácio, hein? Ele quase me mata no dia da palestra, eu não citei o nome dele, né? Mas só tem ele e todo mundo vai descobrir, né? Excelente. E ainda falando um pouco aí da NR1, né? Uma dica que eu posso sugerir aí para as pessoas de RH é que vocês conheçam o público de vocês. Façam um mapeamento de saúde, Perfeito. né? É importante porque a gente conhece o público e às vezes a gente se espanta, tá? Muito Se indício surpreende, de dor de cabeça, de esquecimento. E às vezes a gente acha que o que está em alta ali é uma diabetes, uma pressão alta, e não é, né? É ansiedade. Então, é uma coisa que pode ser tratada. A gente tem que quebrar esses paradigmas realmente de entender que ir para uma terapia, pelo contrário, né? Traz um fortalecimento muito grande, né? De autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, tudo parece que vai funcionando de forma eficaz. Então, fica a dica. Conheça o público de vocês, faça esse mapeamento de saúde, que às vezes nem mesmo a pessoa que está sendo ali investigada, ela sabe que tem. Ah, eu estou com esquecimento. Está relacionado a bem-estar, está relacionado à saúde, né? Então, Mas uma coisa interessante, Marcela, é conheça o seu time, conheça as suas pessoas, mas se conheça também, tá? por favor. Gestores de RH, um alerta. Vocês cuidam de todo mundo, esquecem de vocês. Se conheçam. Quem cuida das pessoas. Se conheçam. tem que se Isso é cuidar. fantástico, isso é fantástico. A gente Muito aprende bom. muito. Muito bom, excelentes insights aqui, né, no nosso podcast. E foi falado muito sobre paradigmas, sobre mudanças, né, tudo que está acontecendo aí no mundo do trabalho, essas adaptações que a gente precisa ter, globalização, digitalização, inteligência artificial, né, muitas questões comportamentais, muita coisa acontecendo. E tem um estudioso do mundo do trabalho, que é o Adam Grant, que ele fala sobre a inteligência para quem quer se destacar na carreira. Ele diz que a inteligência tradicional, ela incentiva a habilidade de você pensar e aprender. Em seu Assis, a gente sabe que uma palavra, né, Assis, uma palavra que define muito ele, muito bem, é disruptivo. Né? Então, inteligência tradicional, a gente sabe que não é
não faz parte, né, da trajetória dele. E ele fala, continuando sobre o Adam Grant, ele fala que para você realmente se adaptar a esse mundo que muda o tempo todo, a gente precisa desenvolver a capacidade de repensar e desaprender. Então, tem até uma frase que eu sei que o senhor conhece muito Adoro. bem, né? Que é o analfabeta do século XXI, não será... Toffoli. Isso. Não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, é um excelente case, né? Nós temos aqui uma excelente pessoa, talvez a melhor pessoa aqui para falar para a gente sobre esse novo comportamento no mercado, de você repensar, desaprender, reaprender. Nós estamos aqui entre profissionais de altíssimo nível, com muito tempo de experiência, a gente aprendeu muita coisa, né, ali tradicional, que muitas vezes trazemos para o nosso cotidiano, mas que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Então, qual é a sua orientação, né, para a gente, para os profissionais que estão ali buscando realmente desenvolver essas habilidades novas para se adaptar às mudanças de mercado, senhor Assis? Legal. Eu fico até honrado você trazer essa frase, sou apaixonado. Ela me move, essa frase do Alvin Toffler, né? Assim como a do Domenico De Masi, né? Já que a gente está falando no futuro do trabalho, onde no final dos anos 90, quando ele lançou o livro Futuro do Trabalho em 2000, Ócio Criativo, ele dizia que o futuro do trabalho vai ser o local onde você trabalha, aprende e se diverte, que tem a ver com o bem-estar social, né? E na época ele foi muito criticado, né? Vamos criar uma geração de preguiçosos. E hoje o grande sonho das empresas é construir esses 3 pilares, né? Mas voltando na pergunta da nossa querida Mauri, né? O aprendizado, ele se tornou cada vez mais importante e de forma contínua, né? Porque as coisas estão mudando numa velocidade incrível, né? A inovação passou a ser rotina. A gente veio, depois da Segunda Guerra Mundial, o período da Guerra Fria, onde surgiu o mundo VUCA, né? O mundo já previa um mundo volátil, cheio de incerteza, complexidade e ambiguidade. E isso, ele veio até o início da pandemia, quando surgiu o Jamais Cassius, né? Lançou o mundo Bunny, que é o mundo frágil, né? Ansioso, tudo isso que a gente está vendo da saúde, mas continuou complexo e não linear, que é o exponencial, que é o que nós estamos vivendo, né? Então, aquela tese do Andy Grove, o fundador da Intel, que até hoje todos os gurus seguem, que os chips iam se reinventar 18 vezes por ano, hoje se tornou exponencial, né? Sim. E cada mudança que vem, ela tem o poder de eliminar até negócios tradicionais. A gente tem o exemplo do Waze, né? O Waze, né? O Waze foi criado por 2 pessoas lá no Vale do Silício de Israel, numa garagem, sem ter nenhum empregado. E, em paralelo, na época, a Nokia estava com estava investindo bilhões com pequenos satélites nas esquinas da Europa para captar o tráfego. Lançou o iPhone, eles colocaram no aplicativo, né, dentro do iPhone, e as pessoas que retroalimentaram o aplicativo sem investir nenhum centavo. O que aconteceu? A empresa quebrou, essa empresa gerou um prejuízo de 12 bilhões de dólares para a Nokia, e a Nokia, a gente vê o que aconteceu depois de tudo isso. Pela disrupção, né, que está acontecendo não só nos negócios, mas isso aí depois ele se faz um breakdown para a sociedade e para as empresas. Então, se a gente não ter essa assertividade de que nós precisamos estar aprendendo todos os dias, e que não existe verdade absoluta. Aquilo que eu aprendi ontem, por exemplo, eu fiz graduação, formei em 2000, tem aquelas teorias clássicas que a gente ainda consegue absorver alguma coisa, né? Tem teorias clássicas, por exemplo, do Taylor lá, que a gente diz, o Taylor já foi, mas tu vai numa linha de produção, tá usando o método de engenharia de processo daquela época, né? Da eficiência e produtividade. Não mudou nada. Mas tem coisas que não servem mais para nada. E a outra coisa que a gente tem que estar em mente é que o aprendizado agora ele é proativo, não é mais reativo. Você não tem que esperar pela sua organização, onde você trabalha, pelo seu pai, pela sua mãe, para investir, para você aprender. Hoje, existe milhares de conteúdo grátis na internet. Você pega a geração alfa, eu tenho uma filha de 9 anos, ela começa a conversar comigo, eu fico assim, espantado. Menina, onde tu aprendeu isso? No TikTok. Eu fui uma vez dar uma palestra, se me permite, eu acho que o tempo, né? Fui dar uma palestra lá na Câmara Nipônica, que você conhece, para falar sobre diversidade geracional.
E a palestra era em torno de 3 horas da tarde. Aí eu fui pegar as meninas na saída e a Alice, que tem 9 anos, é a primeira a sair. E ela saiu, oi pai, ela já vem sofrendo bullying, tá? Aí ela chamou as coleguinhas dela de 9 anos, fulano de tal, fulano, deixa eu te apresentar meu pai, esse aqui é o Calvin Klein. Calvin Klein. Olha aqui o calvo dele. Então, porque eu gosto de comprar roupa na Calvin Klein e ela batizou de Calvin Klein. E aí, eu digo, cara, eu tenho que me conectar com elas, né? Essa vibe e tal, vou aprender com a geração alfa. E aí começamos a conversar, aí uma delas falou assim, tio, sabe qual é o meu sonho quando eu crescer? Morar na Coreia. Aí eu digo, na Coreia, mas você não sabe nem falar coreano, como é que tu vai? Não, eu já estou aprendendo. Onde você está estudando? No Duolingo. No Duolingo. Ou seja, eles vão buscar o aprendizado, a geração alfa. Tá? Então, a nossa geração e a que vieram mais na frente, sou geração X, né? E a geração Baby Boom, até a Y mesmo, às vezes já teve uma pegada diferente. Ainda está esperando o conhecimento chegar, as oportunidades de trabalho chegar, as carreiras, né? Às vezes você sai do emprego e aí você fica lá, vou esperar chegar algum e-mail me chamando para trabalhar, né? Então mudou. Então o aprendizado ele vem de várias formas, até na mudança de atitude, de pensar diferente. E quando a gente fala pensar diferente, eu sempre fiz isso aqui, né? Será que eu não posso fazer outra coisa que vai agregar valor na minha carreira? Pensar, sempre está colocando em xeque a visão crítica, né? E isso a gente perdeu muito ao longo das décadas, dos séculos. E né? isso é treinar a mente, né? Porque você, quando está treinando a mente a reaprender, você tem aquele percurso para ir para um determinado lugar. Muda de percurso, né? Exatamente. Tem a IA, o chat GPT que está aí para você começar a questionar, a conversar com ele. E é mó barato. É muito interessante. É muito bom. Então, Francisco, ainda falando aí sobre essa questão do futuro do trabalho, né? Legal. É uma coisa que eu acho que a gente encontra muito essa questão das gerações, né? Então, a gente sabe que o passado é o alicerce para o futuro, não é verdade? Mas também a gente sabe que a inovação só vem se houver o futuro. Então, eu digo aí que tem que ter o equilíbrio. E aí, como é que tu acha que essa relação de equilíbrio das gerações a gente pode conseguir uma coisa positiva no futuro do trabalho? Porque eu vejo muito, né? A gente sabe que tem muito conflito, né? Porque a geração mais nova, às vezes, não tem a paciência de escutar a geração mais antiga, que tem muito também a agregar, né? Muito mesmo. E também o novo também tem como agregar, né? Mas a gente vê que a visão são muito diferenciada. E como que a gente pode trabalhar esse equilíbrio no mundo do trabalho? Bem desafiadora essa pergunta. Ela me espremeu agora. Mas assim, eu sempre falo assim que eu vou repetir várias vezes, né? Tudo tem que começar pela cultura, né? Sim. A gente tem que fazer um trabalho, principalmente a área de recursos humanos, lá de conscientização, principalmente com as lideranças no primeiro momento, que eles precisam entender que o mundo mudou, né? Que hoje nós temos novos atores, novos protagonistas no trabalho, e esse protagonista tem um mindset diferente do que eles pensavam, né? Então, vou pegar o exemplo aqui do Baby Boomer, né? O modelo de liderança do Baby Boomer é autocrático. E aí você faz um contraponto com a geração Z, que está em busca de propósito de vida, qualidade de vida. Ela quer trabalhar numa empresa, que aquela empresa tem uma responsabilidade social, ambiental e que tem algum impacto positivo na sociedade. E o autocrático, né, dentro da geração, com todo o respeito dele, ele cresceu no mundo pós-guerra. Um modelo hierarquizado, baseado no militar, né, modelo organograma militar da igreja, né, tem um topo e todo mundo vai seguir aquele topo, né? E a geração Z ela já é mais flexível, ela quer viajar em várias posições, ela quer crescer rápido. E como a gente encontrar o equilíbrio? Estou fazendo esse exemplo, né, para mostrar os extremos. Você, geralmente, o Baby Boomer, quando olha para um recém-contratado, né, ele que vai chegando na sua empresa de brinco, tatuagem, cabelo azul, ele diz, chegou a geração mimimi. E ao mesmo tempo, a geração Z olha para o Baby Boomer dentro da mente dele lá, né? Ele não expressa isso, lógico, né? Tá conversando e diz, puxa vida, olha o meu diretor, é um jurássico. Mas isso é o mindset tradicional, né?
Se for feito um trabalho de conscientização, de mostrar o mundo de cada um, onde for crescer, desenvolver os modelos de gestão, de trabalho, você pode reverter isso. Em vez de ter um choque de gerações, ter um encontro de gerações. O Baby Boom olhar para a geração Z. Cara, que legal! Está chegando um colaborador da geração Z. Esse camarada deve conhecer tudo de chat GPT, de psique, né? Já no atual. Então ele vai me ajudar a automatizar um monte de coisa que é burocrática. Eu vou ter mais tempo para pensar, para gerir e liderar. Olha a cabeça do Baby Boom. E aí, do outro lado, a geração Z, que já passou pelo trabalho de conscientização, vai olhar para o Baby Boom. Cara, que feliz, que legal, meu diretor é sênior. Eu vou pedir gentilmente para ele ser meu mentor de carreira. Eu vou encurtar caminhos. Esse camarada, que ele deve ter de cases, de aprendizado que pode compartilhar para mim, é uma bênção. Então, é questão de conscientização, fazer um trabalho de aculturamento, né, da diversidade geracional, que é fundamental, porque senão a gente não vai conseguir construir times de trabalho positivos, com sucesso, um ambiente saudável. Vão ter muito conflito, vai ter muito adoecimento e a gente não vai conseguir reter talentos, porque essas pessoas da geração Z, elas estão a um clique de mudar de empresa. É isso mesmo, plenamente, eu acho que é importante. Tem que ter esse equilíbrio, né? Inclusive no próximo livro que a gente está trazendo, eu falo exatamente sobre essa questão de gerações, que a gente tem que entender que todos os lados são importantes nesse processo de desenvolvimento, de criação, né? Cada um com o seu valor, com a sua visão, mas aí se juntar isso aí, com certeza, vai ser um mix muito bom. Maravilha. E aí estamos chegando no fim, né, do nosso terceiro episódio. Foi fantástico aqui. E aí eu só tenho a te agradecer. Obrigada pelo convite, o desafio de ter vindo aqui conosco. Teve a honra de ser o primeiro, porque você é o coordenador do livro, né, O Poder dos Sonhos, e você tornou isso aqui um sonho. Muito obrigada, de verdade. É muito insight, né? A gente sai daqui também com muito aprendizado. Eu só tenho a agradecer. Assim, queria agradecer a você, queria agradecer as meninas, porque são insights que a gente leva para a nossa vida. Como profissional, nós temos uma carreira extensa, né? Mas traz para a gente também a percepção de que nós temos que mudar. Nós temos que aprender, reaprender, porque estamos nesse ciclo de mudança, nesse ciclo de tecnologia, de conflitos, né? De conflitos, e que quando você muda o pensamento de um pensamento retrógrado para um pensamento de oportunidades, né? Você usa isso como um motivador e não como um sabotador, vai trazer para vocês que estão nos assistindo um diferencial para você que está trabalhando, para você que está buscando um trabalho, para você que tem conflito em casa. Porque essas percepções, você cria um filho que é geração Z, geração alfa, né? E aí você aprende com ela. E se você vai trabalhar, você vai ter outras pessoas. Então, conviver com pessoas faz total diferença. E assim, não é que a IA vai substituir, vai nos substituir, ela vai agregar. E quando agrega isso, agrega para a gente na questão emocional, na questão de competências, no hard skill, no soft skill, mas também na nossa vida. Então, é importante aprender o que eu preciso melhorar e valorizar aquilo que eu já tenho. Porque, às vezes, eu não reconheço o que eu tenho. E aí eu crio aquela ansiedade, eu preciso aprender isso, preciso aprender isso. Você já tem alguma coisa, você nunca parte do zero. Você parte da base daquela tua experiência. E isso serve para a tua emoção, para a tua carreira, para a tua profissão. E eu aprendi muito com você. E, às vezes, pelo fato de conhecer a tua história, pelo fato de a gente já ter uma vida, uma história juntas no passado, isso traz para mim uma nova percepção de que, poxa, que legal essa percepção. Por exemplo, quando a gente falou de diversidade, né? Essa diversidade, eu pensava de uma maneira diferente. Hoje eu já saio com um outro pensamento, que a diversidade é muito mais ampla. Então, o que é que faz com que a gente seja diferente é a nossa particularidade, a nossa vida, a nossa história, o que a gente aprendeu. Isso faz muito bem para o nosso ego, faz muito bem para nossas emoções. Porque não que eu seja ruim, não, mas eu tenho um lado bom, eu tenho um lado ruim ou melhorado, e eu preciso melhorar. Isso ajuda a gente a se perdoar, ajuda a gente a ter autocompaixão, a ter autorrespeito, e ajuda a gente a melhorar. Poxa, eu preciso reaprender, eu preciso melhorar isso. Beleza, mas você falou uma coisa de paixão. Usar essa emoção de paixão para você ir à frente, para você buscar novos sonhos. Hoje, a gente está numa geração, há
40 mais, 50 mais, né? É. Que olha para a sua vida e diz, puxa, o que que eu aprendi? O que eu fiz da minha vida? O que que eu tenho que fazer? Hoje, quem está nesses 40 mais são jovens. Não são, antigamente, 40 a mais já era vovozinho, né? Verdade. Hoje não, são jovens que estão buscando novas carreiras, que estão Com buscando maturidade, né? novas percepções, e é isso que a gente está fazendo aqui. Na Trilha do Sucesso, a gente está trazendo pessoas, mestres, você é nosso mestre, né? Que nos uniu, ela é minha mestra, ela é minha... Porque de cada um de vocês, a gente absorve coisas positivas. Então, a gente procura sempre buscar aprender. E é isso que eu digo. Gratidão por você ter vindo, gratidão pelo seu conhecimento e gratidão a vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu fico grata sempre. E se vocês acharem que isso é importante, se cadastrem, se inscrevam lá no nosso podcast, porque será muito bem-vindo e teremos muitas coisas para trazer nesse podcast, né? Excelente. Gratidão, muita gratidão, porque a gente falou de vários assuntos, né, e excelente repertório, né, digamos de passagem. E tem uma frase que fala que não basta apenas a gente prever o futuro. Nós falamos de tendências, futuro do trabalho, mas diz que não basta apenas prever, nós precisamos nos preparar. E hoje nós tivemos excelentes insights, orientações valiosíssimas para que a gente consiga realmente nos adaptar de uma maneira saudável, né, uma maneira que possa ali considerar as nossas emoções, a nossa carreira, o nosso bem-estar. E nós agradecemos muito, Francisco de Assis, por ter contribuído, por ter trazido tantas orientações riquíssimas para que a gente consiga realmente ter uma melhor adaptação a esse mundo que está mudando o tempo todo e que a gente possa ter um diferencial, se destacar. E nós agradecemos muito, agradecemos todo mundo aí também que está nos acompanhando, né? Tem muita coisa, muitos episódios maravilhosos, muitos convidados especiais, mas realmente para abrir, né, com chave de ouro aqui, nós agradecemos muito por ter aceitado esse convite. Onde a gente te encontra nas redes sociais? Olha, vocês vão me encontrar no Instagram, né? Francisco _Assis _Mendes. Tem bastante publicação, né, Marcela? Sim. Eu queria aproveitar também para agradecer. Estou muito honrado, né, estar participando desse primeiro episódio com convidados, né, da Trilha de Sucesso. Um projeto fantástico. Parabenizo vocês, a Maura, a Cristina, a Marcela, profissionais de alta relevância, né, no mundo do trabalho. E desejar a vocês que o poder dos sonhos continue engajando vocês para levar luz aonde houver escuridão. Muito obrigado e até a próxima. Quem sabe? Viva a vida! Viva a vida! Seja disruptivo e viva a vida! Então, para você que é importante esse conteúdo, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, assistam, digam pra gente o que vocês desejam que a gente traga no nosso próximo episódio, que a gente vai fazer questão de trazer isso para que vocês estejam sempre à frente, buscando oportunidades e tenham uma trilha de sucesso. Esse é o nosso sonho para eles, né? Com certeza. Obrigada. Acompanhem nosso canal. Também indiquem também que a gente vai trazer muitas dicas muito valiosas.